convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua vida, nas nossas, e que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente com o tema de hoje, e o tema de hoje é: o crente que morre com vícios perde a salvação? O vício pode comprometer a salvação da pessoa? Então eu gostaria que você participasse mandando a tua opinião. Talvez uma experiência pessoal na família, enfim, manda aí tua opinião para cá. O WhatsApp é 984849988, 011 984849988. Você pode participar com a gente mandando aí um áudio, tá certo? Manda: olá, meu nome é fulano, sou de tal lugar e minha opinião é que o crente que morre com vícios vai pro inferno, ou então isso não compromete. Então, e por quê? Tá certo? Na técnica do programa tá aqui o Rafael, e para participar do programa de hoje, estou recebendo aqui o pastor Luciano Scala, vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênção, graduação em filosofia, em teologia, pós-graduação em bioética e pastoral da saúde, também pós-graduado em gestão executiva, escritor, acabou de me dar um livro aqui, Encontro com Deus na Caverna, uma abordagem sobre Davi na Caverna de Adulão, interessante. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Luciano. Pastor César, bom dia. Pastor Antônio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal da internet também. É um prazer estar aqui nessa manhã mais uma vez para falarmos de um tema importante. Acredito que até o final do programa, aqueles que vão acompanhar terão aí algumas ideias que certamente vão iluminar essa questão, e espero poder contribuir. Maravilha, maravilha. E com a gente também, para tratar esse assunto, estamos recebendo aqui o pastor Antônio Jean. Ele é um pastor presbiteriano, também é psicanalista clínico há 20 anos, é pós-graduado em psicologia analítica e mestre em ciência da religião pelo Mackenzie, casado, pai de 3 filhos. Bem-vindo aqui à nossa mesa de debates, pastor Antônio. É um privilégio estar com todos vocês aqui nessa conversa, que espero que seja produtiva, gostosa, lúcida e que venha trazer conhecimento a todos que nos acompanham. Vou começar contigo. Se o senhor é presbiteriano, então nada vai comprometer a salvação. Então, vamos lá. O cristão que morre com vícios, isso atrapalha na salvação, na hora de ser salvo? Como é que é isso? Você já começou bem. De fato, como presbiteriano, reformado, calvinista, eu acredito que o vício compromete a vida cristã, compromete o andar dele, a convivência dele na comunidade, na igreja, na família, como no seu ego, na sua estrutura psíquica, né? O vício é um problemão a ser vencido. Mas a pergunta que eu tenho é que, assim, não é a minha conduta que me salva, é a salvação que muda a minha conduta. Então, eu não tenho crença de que morrendo em vício se perde a salvação. Há muitos que lutam com isso até o fim da vida e não vence. Minha mãe, por exemplo, morreu com 58 anos, tabagista. Embora não veja... Com quantos anos? 58, de câncer. Por causa do cigarro. Nova demais. E por causa da fé, eu sou o primeiro convertido de uma família de umbandistas do Rio de Janeiro. Minha avó era mãe de santo. E por causa da fé, a minha mãe, porque eu fui para a igreja, os meus familiares, a minha mãe, então, começou a fumar escondida. Porque o tabagismo é um vício difícil de ser vencido, assim como o álcool também.
E ela, então, saía para dar uns pitos aqui e ali, e por achar que isto poderia envergonhá-la por ser cristã, por estar agora advogando a fé. E morreu. Em certo momento envergonha mesmo, né? Porque não é legal para um no crente. Brasil. No Brasil. Em outros países, essa coisa do tabagismo não compromete em nada, muito pelo contrário. Fumar e beber em outros lugares. Muitos pastores, depois do culto, eles se encontram para... E até no Brasil mesmo, já tem uma roda grande de teólogos que se encontram para usar de charuto e tal. Eu acho um problema ético aqui. Eu não curto tabagismo de forma alguma, mas eu respondendo a sua pergunta, eu não creio de forma alguma que isso compromete a salvação. Por quê? Porque primeiro que é Deus quem salva, não são as minhas atitudes. Eu sei que há alguns textos bíblicos que levam a gente à compreensão de que eu tendo algumas atitudes, eu sou salvo. Eu penso o contrário. E estou aberto aí para conversar com o pastor Luciano. Vamos ver o que ele tem para nós aí. Vamos aí, pastor Luciano. E aí, a pessoa que morre nos vícios, você concorda que isso é mais uma questão ética do que uma questão de pecado ou não, Flão? Isso não é só uma questão social, mas é uma questão de pecaminosidade mesmo e tal. E a pessoa que morre no vício, ela compromete a sua salvação? No meu ponto de vista, essa minha fala inicial, acredito que sim, pastor. Eu trabalho com dependentes químicos, sou responsável por uma casa de operação, e aquilo que nós buscamos passar para eles e ensiná-los é justamente isso, que a vida com Cristo é essa possibilidade de você ser liberto, de você encontrar a libertação, inclusive dos vícios, né? Nós temos alguns exemplos bíblicos e para a gente começar aqui, de repente eu quero citar um exemplo, um texto que está em Gálatas, no capítulo de número 5. Esse texto aqui ele é bem importante porque ele fala sobre as obras da carne, né? Ele vai dizer o seguinte, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e tem uma lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Né? E nós temos alguns outros textos que falam, por exemplo, sobre o domínio próprio, a necessidade de nós termos esse domínio próprio. E o vício, ele é essa falta desse domínio. Então, existem várias recomendações bíblicas que justamente vão apontar para isso, dessa necessidade desse domínio próprio e de afastamento dessas obras da carne. Então, na minha fala inicial, no meu ponto de vista, sim, isso compromete, e acredito que a pessoa que esteja lutando contra o vício, ela deve sim continuar lutando e se afastar dessas coisas. Pastor Antônio, como pastor brasileiro, como é que o senhor lida quando a pessoa está na igreja, ela se entrega a Cristo ali? Eu sei que essa palavra por calvinismo é diferente, mas ela se entrega ali, ela passa a congregar, como o senhor fez, e ela pede o batismo, e ela começa, enfim, e tal. E aí um dia ela chega e fala: pastor, não consigo me livrar do cigarro. Pro senhor tá tudo bem? Ela fala: não, tá tudo bem, irmão, segue aí. Não é tudo bem, não é assim. Por exemplo, a vida cristã é uma trajetória de luta, não é simples. Ser cristão não é uma questão de deitar na rede e dizer assim, bom, Deus me salvou e ponto. Até porque você pode ter muita gente dentro da igreja sem vício nenhum, com uma vida boa. Eu encontro muita gente que não é cristã, não é de igreja, que tem um comportamento exemplar, que eu digo, só falta ser crente. E a gente atribui essa questão de ser crente à salvação, mas quem salva é Deus. Não sou eu, não é a igreja, não é o comportamento dela. A minha postura como pastor, como terapeuta, que atendo em consultório há 20 anos, trabalho com um psiquiatra, e ele faz a medicação para mim, dos meus pacientes, eu atendo os pacientes dele, Dr. Rafael Menezes. A nossa orientação é a luta, é a abstinência. Mas, principalmente na questão do alcoolismo, né, que eu não trato de dependentes alcoólicos, a recaída faz parte do processo do tratamento. E vamos supor que num momento desse de recaída ele venha a falecer.
Por conta da recaída, ele vai... Então, eu não consigo conceber essa ideia de salvação. Não, tudo bem, mas recaída, o cara tá buscando se livrar. Mas é disso que eu tô falando. Então, o cara tá buscando se livrar, mas a minha pergunta é, e o cara que nem busca se livrar, tá tudo bem? Não, claro que não. Aí, então compromete. Não é que compromete a salvação, pode ser que ele nem tenha sido salvo. Entendi. A questão não é que eu ganhei a salvação e agora eu tenho um estilo de vida do qual o apóstolo Paulo orienta aos cristãos. Então, se você pegar todas as cartas, as epístolas pastorais e essa de Gálatas principalmente, Paulo está se dirigindo a uma comunidade cristã, ele não está se dirigindo ao boteco. Ele está se dirigindo à igreja. Sinal de que dentro da igreja existiam pessoas nesse nível e da qual elas buscavam abrigo na igreja, vindo das suas culturas, vindo das suas várias orientações familiares. E agora a igreja, a vida religiosa, a vida cristã tem uma ética. Dentro dessa ética tem esse comportamento que para mim caberia uma palavrinha simples aí nesse texto de Gálatas, de 1 Coríntios 6, de Efésios 5, que é dolo. A questão está no dolo. E só Deus julga isto. Eu não julgo isto. Você tem cristãos sinceros que sofrem por questões do vício, porque o vício... Mas você quer dizer que a pessoa pode ser viciada de forma dolosa e de forma não dolosa, é isso? Sim, a não dolosa é a questão psíquica. É onde eu trabalho, exatamente onde a minha formação permite conhecer como é que isso funciona. Que é a pessoa que não se aceita, sim, ela busca libertação, tudo isso. Porque vocês precisam entender que o vício, para todo mundo, traz sofrimento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Claro. E este sofrimento, ele é amenizado um pouco pelo ganho secundário que o vício traz. Então, a gente poderia colocar que a gente trabalha como cristão só em vício de cigarro, só os vícios éticos, né? Cigarro, bebida, jogo, só aquilo que compromete a ética cristã. E o workaholic, o vício em trabalho. Você encontra diversos pastores. Eu atendo vários pastores do Brasil inteiro que vêm fazer terapia comigo, esposas de pastores que são bons pastores, mas péssimos maridos. Porque eles deram a vida pela igreja, deram a vida pelo ministério. E acabaram com a família. Porque eles amam o ministério? Não sei. Mas eu desconfio que não. Que eles são viciados em trabalho. Como você tem, por exemplo, os hiperativos. Nossa, aquele pastor, aquele obreiro, ele é uma máquina de trabalho. Se eu fizer uma anamnese dele, eu posso dizer, não, ele é hiperativo, só por causa disso. Ele trabalha tanto porque ele é hiperativo. E aí? Isso compromete a salvação dele também? Pastor Luciano. Bom, então, primeiro a gente deve entender, ter essa compreensão acerca de qual vício nós estamos falando, né? Que existem vários vícios. Num modo geral, eu vejo, por exemplo, esse texto e vejo todos os outros textos que Paulo vai tratar acerca desta questão. Ele coloca um problema muito sério nisso. Ele vai colocar, por exemplo, o vício da bebida, né? E o que é o vício da bebida? É a dependência. E é compatível com um cristão ser dependente do álcool? Não é compatível. Por quê? Porque além de fazer mal, causa escândalo. E além de causar escândalo, a pessoa ela tá se matando. E a Bíblia, em todos os momentos, ela não vai falar que a pessoa não pode tomar uma taça de vinho, mas ela vai falar sobre o vício, sobre essa dependência, a pessoa viver nessa necessidade do álcool. Então eu vejo com muita preocupação. E eu acredito que o cristão, ele deve buscar essa nova vida. Ele deve buscar ter essa nova vida, ele deve buscar ajuda, né? Deve buscar uma pessoa como o senhor, que é um especialista, um terapeuta, deve buscar pessoas, um médico, deve buscar, por quê? Porque ela tem que se libertar disso, senão ela vai morrer. E compromete sim a salvação. Mas aí eu vou fazer as perguntas para você do contrário, né? Por exemplo, e a pessoa que morre viciada, mas ela não concorda com aquele vício? Ela tenta, mas não funciona. Por exemplo, você trabalha em casa de recuperação. Sim. A nossa igreja tinha casa de recuperação, clínica, tudo mais, e por uma questão de números, porque os números não fecham, né? Numa clínica de recuperação. Eu não estou falando de números financeiros, estou falando de números de pessoas que entram e que saem e que se mantêm de pé. Esse número não fecha.
Entendeu? Então, entra 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 10 se recuperam, e dessas 10 que se recuperam, 9 voltam. E aí, como fica? Então, essa pessoa que tá no vício, mas ela não concorda, tá no vício, mas é um vício, é uma dependência química, não é uma questão moral dela, é uma dependência química, ela depende quimicamente disso. Essa pessoa morre nessa situação, então ela vai pro inferno? O que eu recomendo nesse caso, o pecado, do meu ponto de vista, ele vai ser um acidente, porque a pessoa ela está lutando contra isso. Um acidente recorrente, vamos dizer, diário, né? Porque a pessoa ela está numa luta. Eu encontro pessoas que são desesperadas para saírem da dependência. Então, acaba que a recaída foi de fato um acidente. Foi de fato um acidente. Como que Deus julga isso? É difícil nós falarmos, Deus vai julgar assim. Se eu entendo que a pessoa não está numa vida de pecado, mas o pecado, nesse caso, foi um acidente, biblicamente não existe alguma coisa que vai me dizer, não, essa pessoa ainda assim perdeu a salvação. Então eu acredito que Deus tem uma maneira de julgar essa pessoa. Mas também não existe somente o vício da bebida e das drogas. Existem diversos outros vícios, vício da prostituição e tantos outros, né? Por exemplo, eu não sou desse time, né? Mas vamos lá. E o pessoal do café? Isso. Coca-Cola. Não, mas a Coca-Cola tudo bem, mas a Coca-Cola nem sempre o cara toma todo dia e várias vezes por dia. Mas o café, tem crente que mete o pau no outro por conta de várias coisas, mas se ele não tomar café todo dia e toda hora, aí dá dor de cabeça. Tem crise de abstinência. É a pessoa que tem crise de abstinência por conta do café, dor de cabeça, perde mau humor, não sei o que lá. Ela é uma viciada? Pode isso, Arnaldo? É complicado. E agora? Uma coisa também interessante, pastor, a pessoa, o vício tem um lance do mal que ele está fazendo, né? Então a gente pensa, por exemplo, a substância química, o mal que isso faz, não somente para a pessoa, mas as pessoas que estão ao redor. Isso é muito complicado também, né? Mas aí no cigarro já não acontece, né? O cigarro é complicado também. A droga, tudo bem. É um mal social, porque vai acabar com o dinheiro da família, vai acabar com o relacionamento, vai acabar... Mas é a pessoa que fuma cigarro, uma carteira de cigarro por dia, um maço. De repente, se a esposa convive com um marido que fuma assim, próximo a ela também acaba sendo... Né? Mas, meu irmão, o mal não tá fora da gente, o mal tá dentro da gente. A velocidade também é um vício. Ou melhor, ajuda um vício. A dopamina. Parque de diversão e brinquedos perigosos, de altura, de velocidade. O que isso provoca no meu cérebro? Então, por exemplo, eu quando tive no privilégio de estar em Dubai, no Parque da Ferrari, com a montanha-russa mais rápida do mundo, eu sentei na primeira cadeira e ela dispara e dá 200 por hora em 5 segundos. Conta de 1 a 5, ela dá 200. Eita, pega. Isso fritou meu cérebro. Eu tive que fechar o olho, porque eu não tenho condições neurais para ter isso. E tem pessoas que são viciadas nisto. Então, o problema é que... adrenalina. Exatamente. Né? Tem uma série de coisas. Como o esforço físico, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai dizer que para nada se aproveita em comparação então o cara que é viciado piedade. Na academia, viciado... Exatamente, correr na rua, tudo bem. Esses vícios são bons? Aí a gente está falando então de vícios bons e vícios ruins, igual a ansiedade. Mas ansiedade tem, né, boa, pastor? Tem ansiedade vícios ruim. que são bons, né? Por exemplo, o vício de caminhar de manhã e tal, correr e tal. Isso é um vício bom. Mas eu acredito que tudo aquilo que se torna, todo vício que se torna uma idolatria, uma dependência, uma idolatria, eu acho que aí já começa a entrar o problema. Porque a pessoa acaba que aquilo se torna um ídolo para ela. A pessoa que é viciada em dinheiro, né? Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer, você não consegue servir os dois. Não tem como. Existem pessoas que são viciadas em dinheiro. O cara, ele quer ganhar X valor, o dia que ele ganha X, aquilo já não vai trazer a satisfação para ele, então ele vai ter que ganhar mais. Idolatria também, meu irmão, não é só aquilo que substitui o lugar de Deus. Idolatria também é uma má ideia sobre Deus. E a gente tá com a igreja cheia de gente assim. Porque você crê no Deus errado, né? E a igreja tá... O John Piper vai falar isso. Tem pessoas que a gente diz, idólatras são os católicos que têm imagem de escultura. Nós estamos cheios de cristãos, crentes evangélicos idólatras, que Deus vai fazer, que Deus porque Deus determinou. E quando você vai ver na escritura, não tem nada disso. E ele tem uma concepção de Deus que está errada. Então, eu
tentando responder o que eu não posso responder. Deus salva ou ele perde? Perder a salvação, eu creio que ninguém perde. Uma vez dada, para sempre, salvo para sempre. Perseverança dos santos. Aí eu acredito sim, que aquele que tem um comportamento de que vicia, por exemplo, eu, particularmente falando, eu não tenho propensão a vícios. Tem pessoas que não podem tomar uma cerveja, Mas não podem como é que tomar o senhor sabe? Porque eu já fiz uso de bebida alcoólica, eu nunca usei tabagismo, porque eu não suporto o cheiro, o gosto. Então eu não tenho essa coisa de ficar escravo daquilo, porque escravo daquilo é uma compulsão. Eu não tenho compulsividade, nem para sexo, nem para trabalho, nem para esporte, nem para... Entende? Eu tô falando de gente que tem compulsividade. Um compulsivo, ele é mais sugestivo a ficar escravo daquilo. E como é que trata, agora, clinicamente, um compulsivo? Primeiro, seja de qualquer natureza. Primeiro com medicação. A gente precisa fazer uma anamnese, o meu psiquiatra faz isso, para entender qual que é a medicação que atua melhor nele. E aí tem algumas medicações que viciam. As chamadas tarjas pretas. Os benzodiazepínicos, por exemplo. Rivotril, Prozolam, Clonazepam, toda essa medicação. Então, ela entrando no organismo do sujeito, ela pede mais. Então, você começa com 0,25, depois você quer 0,5, depois que você quer 1 miligrama, você quer 2 miligramas. Esse sujeito que morre assim, ele tá no inferno. Volto a dizer o que eu disse no início. O problema da igreja é que ela separa aquilo que é ético e aquilo que não é ético. Então, beber café não é problema nenhum porque não é ético. No Brasil, em outros países, beber café é um problema ético, religiosamente falando. Aqui no Brasil, para os adventistas, é. Então. Adventista, por exemplo, é pecado. Exatamente. Então, em Portugal também é um problema. Na Alemanha, tomar cerveja não é nenhum problema. Mas em Portugal o café é um problema, mas o vinho, por outro lado... Pois é, então... Na França, o vinho também é... Então, comum. Por isso que, pastor Luciano, eu particularmente, olho esses textos das obras da carne, tudo, com uma adição de dolo. Aí você tem, e eu vou dizer uma coisa aqui, sem citar nomes e nada, porque a questão do trabalho que eu tenho, existem cristãos, frequentadores de igreja, eu posso dizer assim, melhor, que estão hoje praticando o swing. Viciado em sexo? Talvez. Mas a minha pergunta é, isto não é um comportamento de um cristão. Sim. E você precisa deixar isso. E aí, se ele diz assim, eu não consigo, aí você tem agora um comportamento. Porque o sexo ele já tem no casamento dele. Mas aí, se ele fala que não consegue, é porque é um vício. Seria um vício. É uma dependência. Existe uma dependência. Aí que a gente começa a entrar numa linha muito tênue. Mas uma pessoa numa situação como essa, pastor, uma pessoa, ela morre, estando numa situação como essa, ela perde a salvação? Será que o ladrão da cruz, ele parou de roubar antes de ir para a cruz, ele se arrependeu antes de ir para a cruz, e quando ele chegou na cruz, ele já tinha voltado a trabalhar, como o apóstolo Paulo diz, que aquele que rouba não roube mais, mas antes é diferente, trabalha. Pastor. Não, o ladrão na cruz, ele estava na cruz como ladrão, e aí ele vendo a Cristo, ele se entrega a Cristo. Não, ele não se entrega, ele reconhece que Jesus é o Messias. Ele lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E hoje mesmo estarás comigo. Mas o senhor não crê que ele se entregou a Jesus? Eu não tenho como dizer isso porque o texto não vai muito longe. O texto só diz que ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas a noção que dá ali... Ele pode ser um oportunista. É que antes de falar isso, ele falou pro outro rapaz assim, ó. Você não teme a Deus? Estando sob mesma condenação, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não. Ele não reconhece Cristo. Não, o outro não. Não, eu tô dizendo o ladrão arrependido. Ele reconhece que então tem esse passo, né? Tem esse passo. Mas a pessoa, pastor, numa situação como essa que o senhor colocou, ela morre em um vício da prostituição, do swing. Essa pessoa morre, ela perde salvação? Eu acho que ele nunca teve. É aí que eu entro. Não é a questão... porque aí vai partir pro calvinismo, né? Sim, exatamente. Porque eu particularmente... Eu não vejo um Deus de brincadeira. Toma. Aí o cara vai, pega, agora vou viver porque Deus me deu. Aí ele peca. Vai e volta. Porque a questão é a seguinte, eu sou pecador, eu peco porque sou pecador. Sim. É a minha natureza, não o contrário. Agora, todos nós, aqui, quem nos ouve na rádio, quem está por aí, pela internet e tal, todos nós estamos sujeitos a uma queda. E a queda não é um acidente. É isso que a gente precisa entender. A queda não é um acidente. A queda faz parte da nossa natureza.
Mas ainda assim, pastor, não é uma vivência. Claro. Uma coisa é eu. A gente combina nisso. Uma coisa é eu sair daqui Por isso que eu falo a palavra dolo. E me estressar e falar alguma coisa no trânsito, e no momento. Mas isso não pode ser uma rotina na minha vida. Por isso que eu uso a palavra dolo. Na jurisprudência, todo mundo sabe o que é. Então, voltando no assunto, então pode ser que o casal que morreu no acidente logo depois de cometer esse negócio pode ser salvo ou não. Depende do que tá na cabeça deles. Depende de Deus, quem salva é Deus. Não sou eu, depende de Deus. A gente gosta de dizer, confessou a Cristo, entrou pra igreja, foi batizado, tá salvo. Mas quem te deu essa condição? É porque a gente olha para alguns textos, por exemplo, esse de Gálatas, Efésios, capítulo 5, nós temos Apocalipse no final. Então nós olhamos para alguns textos como esse, que falam, por exemplo, não diretamente do vício, mas falam, por exemplo, da bebida, que falam, por exemplo, da prostituição, que são coisas viciantes. E esses textos dão essa clareza. Por isso que eu, quando utilizo esses textos, eu utilizo eles de forma... É que, na verdade, vocês estão olhando de formas diferentes. Por exemplo, o texto fala assim, ó, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Aí ele fala assim, eu tô olhando a prática. Se o cara pratica isso, quer dizer que ele não é salvo. Aí o pastor presbiteriano tá dizendo assim, não. Se ele pratica isso, é porque ele nunca foi salvo. Mas eu tô falando a questão da prática. Exatamente. Que aí, para mim, encaixa a palavra dolo. Existem aqueles que intencionalmente maquinam o mal, maquinam esse comportamento. Intencionalmente. Se você olhar isso para o aspecto da psicanálise, não é intencionalmente, é inconsciente. Então, aí você tem que julgar a pessoa que, por exemplo, ele pratica esse tipo de delito, vamos colocar essa palavra, ou essa questão ética, e aquilo depois gera nele um sentimento de arrependimento, que ele diz, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter resistido mais. Porque qual que é o problema do sujeito que tem vício? Ele não aguenta passar pela abstinência, porque a abstinência é o monstro. Então, ele cede, como eu não cedo, porque você tem vícios que entram pelo meu organismo e a droga dele impacta a minha. Mas tem outros vícios que não passam por isto, como o trabalho, por exemplo. Não ingiro nada, não entra nada. Mas eu gosto daquele mecanismo. Pornografia, por exemplo. Que está muito em voga vícios, hoje por causa da internet. Vícios, a pornografia está no mesmo nível da cocaína. Porque ela dilata a pupila, ela altera... Não, mas ela não ingere, né? Você não ingere nada. Isso, entendi. É isso mesmo. Mas é complicado, porque eu vejo, por exemplo, textos de Jesus falando para a mulher, que tinha uma... Ó, vai e não peques mais. Aquela mulher adúltera. Vai e não peques mais. Então, eu vejo que a recomendação era abandonar aquela vida. Claro. Então, eu penso que o vício... É a minha recomendação É também. algo que tem que ser abandonado. Claro. E eu não acredito nessa possibilidade da pessoa que escolheu de forma deliberada. Ela escolheu isso e ainda assim, eu não consigo acreditar. Aí volta no problema teológico de calvinismo e arminianismo. Porque se você falar assim, não, eu não acredito que a pessoa que está na prática X seja salva. Você fala, então, peraí, então quem é que salva? É Cristo ou a santidade da pessoa? Você quer ver uma coisa? Entendeu? Então, sim, pastor, deixa eu ver se eu consigo elucidar um pouco. Por exemplo, na minha história, eu sou filho de espíritas umbandistas. Então, desde pequenininho, no centro espírita da minha avó, eu vi a entidade chamada Pombagira. Uma mulher lá recebia. E a Pombagira tem uma ligação, ela tem um arquétipo, ela tem uma construção do vermelho. Então eu tenho 30 anos de evangelho, 30 e poucos anos convertido. Estou com 55 anos, me converti aos 25 anos, 24 anos por aí. Até alguns anos atrás, eu ver uma mulher com uma unha vermelha ou uma roupa vermelha me causava uma repulsa. Quer dizer, isso faz parte do meu inconsciente. Inconsciente. O vício é a mesma coisa. Mas o senhor fez a anamnese? O senhor gosta de fazer anamnese, que eu já percebi. Claro. Então, mas o senhor fez esse regresso aí pra... Quem ajudou a desmontar isso na minha cabeça foi Carl Gustav Jung, quando eu fiz psicologia analítica, onde ele vai falar do comportamento arquetípico, que é típico da sensualidade, a cor vermelha. E todo mundo sabe que a cor vermelha está ligada à sensualidade, a despertamento. Por exemplo, na questão das cores, se você quer que uma pessoa mantenha a atenção sempre naquele ambiente, você pinta uma parede de vermelho que ele mantém sempre um estado de alerta.
Isso no uso das cores, você sabe, as cores que acalmam, as cores que acendem. O amarelo é uma cor indicada para pintar escritório, porque mantém a pessoa com uma mente reflexiva. O vermelho é a mesma coisa. Quando eu entendi isso pro lado psíquico, eu não tive mais problema com isso. O meu trabalho é levar a pessoa que tem vício a entender por que ele faz uso daquele vício. Porque eu acredito que saber faz bem. Inclusive, eu tenho um programa na internet com esse nome, Saber Faz Bem, onde eu tento explicar alguns comportamentos, porque a Bíblia Mas não entra nesse detalhe. Mas se a sua esposa tiver um vestidão vermelho, tá tudo bem. Eu vou amar. Agora. Hoje em dia eu vou amar. Porque eu entendo que aquilo faz parte de uma sedução. E não é demônio. E não demônio. Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui e a gente volta já. Fica com a gente. E o tema é: o crente que morre no vício compromete sua salvação? Vira aí, a gente volta já. Vai. Olha, você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. A FTB está oferecendo para você, ouvinte desse programa, uma oportunidade. Uma bolsa de estudos de 60% de descontos no curso de hebraico da FTB. O curso de hebraico é um curso para iniciantes. Na verdade, essa bolsa ela se estende a 2 níveis, tá? O nível 1, que é um nível de iniciantes, esse curso se chama Hebraico Fácil, onde você tem a sua alfabetização completa. Leitura, escrita, pronúncia, transliteração, tudo que tem a ver com a alfabetização, você tem lá o certificação da faculdade que você está completamente alfabetizado. Isso é, você sabe ler de verdade. Sabe aquele pessoal que fez teologia, mas na hora do hebraico só enrolou? Aquele pessoal que passou por boas escolas, mas na hora do hebraico só deu uma ali, alguém passou o pano tal, e deu tudo certo no fim. Pois é, mas se eu escrever, se é um texto em hebraico para você ler, essa resposta é não. Então o seu lugar é aqui nesse curso, um curso para iniciantes, para quem tentou e não conseguiu, para quem não sabe nada, para quem está do absoluto zero ou perto disso. Esse curso se chama Hebraico Fácil. E com esse incentivo social, com essa bolsa de estudos, o preço ficou, olha, é até ridículo de falar, você tá entendendo? Porque fica R$39 por mês. São 10 parcelas de 39, dá R$400. R$39,90 vezes 10 dá R$399. Porque o pessoal do marketing não quer que eu fale que é 400, você tá entendendo? Então, eles vão dizer, não, fala que é R$39,90. Eu não sei se faz diferença falar que é 39 ou 40, mas tudo bem. Tô aqui para obedecer, senão vou ser mandado embora, você tá entendendo? Então, vamos lá. 10 de R$39,90. Se você pode investir R$39,90 em você, no seu ministério, no teu chamado, na tua capacitação, na tua vocação, então é para você essa oportunidade. Seja homem, mulher, velho, novo, não importa. Para fazer a inscrição é rápido, é fácil. Coloca teu nome, tracinho hebraico e manda para o nosso WhatsApp. 011 99007 6844 99007 6844. Poxa, pastor, eu sei que é barato, mas fica 10 meses pagando, não tem como pagar mais rápido, não tem uma bolsa, como é que funciona? Então, mais barato não vai ser, tá? Vai ser o mesmo preço, já tem 60% de bolsa de estudos, o curso custa R$1.000 e tá por 400, ou melhor, 399. Agora, se você quer pagar mais rápido, tem o plano de 3 pagamentos, fica 3 de 133, é o mesmo preço no final, na verdade, mas aí você paga mais rápido, você sente que tá pagando mais rápido. Você pode pagar à vista em 2 ou até em 3 vezes, dá 3 de 133 ou 10 de R$39, 10 de R$39, tá certo? Agora, se você já sabe ler, se você já sabe escrever, se você já translitera do hebraico para o português, se você consegue ler as palavras no texto original, identificar as letras, se você está alfabetizado, conhece as 22 letras, conhece as vogais, e você mesmo consegue transliterar
transliterar com as suas próprias mãos. Então, você já é considerado alfabetizado. Você lê, você pronuncia, você escreve, você translitera. Ok, você está alfabetizado. Então, eu posso te convidar para o nível 2, que é o nível de gramática. É o segundo nível do hebraico na FTB. E esse preço, ele é bem mais caro. Esse curso, ele custa bem mais caro. Eu não sei fazer a conta aqui do percentual. Mas ao invés de pagar 10 de 39, você paga 10 de 49. Então tá muito legal. Se você é aluno novo do Hebraico Fácil, já quer garantir o Hebraico Avançado, ele já fica disponível para você lá na plataforma, tá certo? Então, você não precisa ter terminado o Hebraico Fácil. Pastor, posso comprar os dois? Pode, 39 de um e 49 de outro. Então, para saber mais, coloca teu nome, tracinho hebraico, nome mais hebraico, e manda para mim. O WhatsApp é 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, 99007-6844, ou você chega o seu celular aqui no QR Code, que aparece na tela para quem está assistindo, e você cai direto nesse WhatsApp. 99007-6844, o pessoal vai te atender. E olha, o curso é 100% online, completamente digital. Você pode estudar de casa, do celular, do computador, na TV. Onde você acessar seu e-mail, você consegue o acesso aí e consegue estudar. Vai uma dica para quem está se inscrevendo: se liga no módulo 0. Esse curso não começa no módulo 1, tem um módulo chamado módulo 0, que é um módulo que não é exatamente o hebraico, mas dicas importantíssimas para você conseguir estudar melhor esse curso. Seguindo aquelas dicas, inevitavelmente você vai estar alfabetizado em poucas semanas. 99007-6844, pensou teologia, pensou FTB. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso debate aqui na Rádio Musical FM. Começaram a chegar aqui as opiniões. O Edmilson diz o seguinte: eu vou falar novamente que o tema, né? O crente que morre no vício, ele compromete sua salvação? O Edmilson, pelo WhatsApp, ele disse o seguinte: eu creio que não, pois tem vícios que são benéficos. A Eunice diz: está escrito na Bíblia que os viciados não herdarão o reino de Deus. Então, acho que não passaram por lá avisando, viu, Eunice? Mas não tem esse texto na Bíblia, não. Esse é um dos textos. Esse é um tabu. Que o pessoal fala, mas não existe esse texto, tá bom, Eunice? Então, se ninguém passou te avisando, vai agora pelo rádio, então. Esse nome parece que é japonês, não sei, Ahira, não sei se é assim. Ela diz o seguinte: acho que sim, oramos para Deus libertar, se não agrada a Deus. Eu fumei 30 anos, estamos no Evangelho, o Senhor me libertou, porém não senti a presença do Espírito Santo quando estava no vício. Um testemunho interessante. O Biratã diz o seguinte: Jesus disse para a mulher: vai e não peques mais. Será que foi só para não comprometer o corpo físico e não espiritual? Uma vez salvo, salvo para sempre? Minha fé inteligente não comporta isso. O Idmar Márcio, ele diz o seguinte: beberrões não entrarão no reino de Deus. O cara entra na igreja, continua a beber, dá mau testemunho, difama a igreja e ainda não vai para o céu. A Ivanilda: existe tantos dentro da igreja sofrendo com falta de libertação espiritual. Deus é santo e quer que sejamos santos e livres do pecado. O Sérgio diz: a palavra-chave é santidade. Um cristão deve buscá-la sempre até o fim. Só a conquistaremos 100% na glorificação. Concordo. Uma pessoa nessa condição, ela até pode ser frequentadora de igreja, mas somente os salvos permanecem no caminho. A Cristina, por penúltimo aqui, ela diz: bom dia, pastor, compromete sim, temos que pedir a Deus para largar o vício. Minha mãe fumou anos, o Espírito Santo ajudou e Jesus disse que o céu é tomado por força e para largar o vício tem que se esforçar. A Luzinete, ela diz: meu filho é um fumante, quando não tem cigarro ele nem dorme
E agora, né? E eu acho que era penúltimo, mas não era, falta um aqui. O pastor falou que ninguém perde a salvação. Minha Bíblia diz que perde sim. E aí, quem tá certo? Bom, vamos lá, não é o tema aqui. Então, temos 2 ou 3 áudios aí. Vamos pros áudios e a gente volta aqui pra mesa, vai. Paz do Senhor, pastor César Cavalcante, debatentes. Aqui é o evangelista Ivan Barbosa, de Cascavel, Paraná. Eu, quando morava em Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, eu fui um traficante e cheirei muita cocaína. E bebia muito uísque. Quando eu aceitei a Jesus, no mês de novembro, eu ia e voltava, mas no meu interior o Espírito Santo falava. No dia 31 de dezembro de 97 para dia 1º de janeiro de 98, eu perdi todo o desejo de fumar cigarro, de beber cerveja e de beber uísque, porque quando eu bebia, ela não tinha gosto. Então a Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, um bom dia. José de Osasco falando. O pastor César falou agora a respeito do café. Eu tenho dificuldade até no jejum. Se passar do meio-dia, a minha cabeça começa a doer. Se eu tomar um copo de café, melhora. E aí, como é que eu fico? Esse irmão está enganado. Já tentei uma vez parar por remédio, não consegui. Meu filho tentou, não conseguiu. Eu não conheço ninguém que conseguiu se recuperar através de remédio. Ninguém, não conheço nenhum. Me apresenta um. Meu nome é Elias, aqui de Santo André. Bom, não sei do que ele tá falando, né? Se libertar do quê, mas vamos que vamos. Ouvindo esses relatos, lendo aqui os comentários, ouvindo vocês dois aqui no debate, a questão não é também, não passa também por uma questão que não é só, não vamos falar de salvação, mas uma pessoa viciada, ela é 100% convertida? Eu não tô dizendo salva Deus e tal, no final Deus é que salva, mas uma pessoa dominada, que sai do cigarro ou da bebida e que bebe, fica bêbado, não sei o que, vai pra igreja toda semana, bebe toda semana, vai pra igreja toda semana, mas e aí, como é que faz? Não vai uma falta de conversão genuína? Ok, então a gente precisa pensar o que é a conversão. Para mim, quem fala muito de conversão e quem me inspira a questão da conversão é o apóstolo Paulo. Um terço do Novo Testamento é ele quem escreve e é ele quem impacta o Ocidente com o cristianismo. O apóstolo Paulo era um perseguidor do cristianismo. Ele era um fariseu, judaizante dos bons. E numa certa ocasião ele coloca ali a sua credencial. Vocês acham? Então eu sou criado aos pés. Aí ele vai dar toda a capivara dele. E ele fala, tá, o apóstolo Paulo então encontra-se com Jesus no caminho de Damasco e continua com o mesmo comportamento, só que agora em prol do cristianismo. Ele continua então agora implacável. Do mesmo jeito. Ele não mudou em absolutamente nada, só o objeto que mudou. A conversão, então, poderia ser vista por um outro aspecto assim. Eu troco o gosto pela bebida pelo gosto da igreja, pelo gosto do evangelho. Mas a compulsividade, o desejo, porque é físico, é egóico, ele é trocado. E aí, então, eu agora me dedico. Por isso que eu acho que, por exemplo, no alcoolismo e nas drogas, as igrejas que têm culto todos os dias, as igrejas que massificam essa coisa do cara, tem muito mais chance com esse tipo de gente do que uma igreja que preza mais por alguns cultos, porque ele precisa daquele impacto do evangelho, do culto, essas coisas todas, mas aquele desejo pelo aquele produto tá sempre lá. Vai terminar como Marx, então, que a religião vira esse ópio. De uma certa forma, sim. E é benéfico. Por exemplo, existe aquilo que se chama de memória eufórica para o alcoólico. Por exemplo, alguns conversam comigo e dizem assim, eu tô livre há muito tempo, mas se eu voltar, se eu beber, inclusive, a cerveja sem álcool, que tem aí muitas, não tem álcool. O problema não é o álcool, o problema é o ego. Vai disparar. É a lembrança. Chama de memória eufórica. E aí ele sai dali e vai buscar aquela outra porque ele tem aquelas memórias. O que eu recomendo uma luta. O que eu recomendo pros meninos lá na chácara é que nem bombom que tem licor deve consumir. Para não disparar o gatilho, né? Mas eu acredito, e aquilo que eu recomendo
é que a pessoa que deseja ter essa vida com Cristo, que ela venha abandonar as antigas práticas. A palavra diz isso, né? E o vício é uma prática que a Bíblia condena. A Bíblia, Pastor, ela vai condenar. A gente não discorda disso, não é esse o ponto. O ponto é se ele morrer no vício, ele perde a salvação? Sim. Essa é a questão. No meu ponto de vista, sim. Porque, no meu ponto de vista, não. Ele perde por quê? Porque ele não houve a mudança. Não houve a conversão. Então você acha que uma pessoa que é viciada, mas é crente, ela é um problema de conversão? Sim. De certa forma, sim. Ela deve buscar essa libertação. Se ela tem um problema que é de ordem da substância, no caso de um cigarro, no caso da bebida, ela deve buscar um auxílio clínico para conseguir essa libertação. Mas aí a salvação, o apóstolo Paulo trabalha a palavra salvação no mesmo contexto grego da santificação. Ou seja, é um processo. Sou salvo, estou sendo salvo. Então o que eu oriento, o que o pastor também orienta, a gente não diverge disso. Sim. É de que ele lute, é que ele busque ajuda. Né? O meu pai não dizia, se conforme. Né? Claro, o pior cego é o que não quer enxergar. Então existem recursos, existem meios para que ele possa largar aquilo. Quando Paulo escreve estes textos à igreja, ele está escrevendo dentro de um contexto em que haviam pessoas que vinham das suas culturas, das suas religiões, entravam na igreja e faziam da igreja o seu ambiente social. Não, a igreja tem uma outra ética, a igreja tem um outro comportamento. Você não pode trazer esse comportamento do mundo, de outras culturas, para dentro da sua cultura, que é o que Israel fez a vida inteira. Sim. Quando Salomão permite que outros deuses sejam adorados lá no monte por causa das mulheres que ele casou, a igreja não pode permitir que isto aconteça. Então aqui tem uma cultura, aqui tem uma ética, mas em se tratando de uma pessoa doente, viciada, que eu olho como um aspecto da doença, se não há dolo, o dolo é o maquiavélico, aquele de maldade, né? Então só Deus sabe que se há dolo no seu coração, no meu. E por isso que eu digo que a salvação é um ato de Deus. Então, mas o dolo, esse dolo, ele pode ser cultural? Porque eu tô falando pode. Assim, você pega, por exemplo, Charles Spurgeon. Pode. Quem é o príncipe dos pregadores? Mas Charles quando ele soube Spurgeon. que em outros países o tabagismo era Tudo pecado, bem. ele parou. Eu não sei da história Por amor, até onde ele parou. Por amor aos irmãos. Mas ele conta no livro dele que as crianças gostavam de ficar em volta dele, ouvindo história e sentindo o cheiro do charuto na barba. Mas há contexto na biografia dele de que quando ele soube, ele parou. Então voltando. Paulo fala isso também, Então Romano. voltando. Então significa que o dolo, ele também tem, ele é cultural? Pode ser, sim, claro. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o senhor tomaria um copo de cerveja na roda dos irmãos? No churrasco no fim de semana? Sim. Na casa do presbítero da igreja? Bom, eu gosto de cerveja. Para mim, a cerveja é muito mais benéfica do que a Coca-Cola, por exemplo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum problema à adição. Aí nós estamos falando de adição. Eu não sou adicto em absolutamente nada. E é porque eu sou religioso? Não. Inclusive eu tomo todos os dias, Não. Eu não sou adicto, inclusive eu tomo toda hora. O adicto, sim. Fiz a Exatamente, o adicto, sim. Então, por exemplo, eu fui liberto dessas coisas por causa da conversão? Não, porque eu nunca fui escravo disso. A conversão para mim foi um processo mental. E você, no churrasco, você põe uma... Peraí, pastor, deixa eu responder. Depende do ambiente, depende das pessoas, depende... Mas eu dei não o quero ambiente na casa do presbítero, numa reunião lá do pessoal de líderes, você falou, vamos ter um churrasco aqui, vamos tomar cerveja? Para mim não há problema algum, porque a Bíblia fala da embriaguez. Ela não fala do objeto em si. Ela fala da embriaguez. Pastor Luciano. Então, a Bíblia justamente fala isso, mas ela também coloca lá em Romanos 14 acerca do escandalizar, né? Então, se tá num ambiente onde alguém pode se escandalizar por conta disso, alguém pode ter uma queda por causa disso, e já aconteceu. Não é recomendado. E já aconteceu, de eu chegar em casa de irmãos piedosos e pastor, olha aqui, uma cervejinha, aí eu bato o olho no ambiente, não, meu irmão, porque eu não necessito daquilo, eu não preciso daquilo, eu não sou adicto. Agora, se é uma pessoa adicta, que tem adição, isso vai ser um problema. Mas, se ela tem a consciência, se ela sabe que ela precisa lutar, ela precisa dizer não. Ela precisa dizer, não, eu não posso, porque isso me é um problema, isso me leva a uma dependência. Isso é pessoal, eu não posso arbitrar por você, eu não posso dizer por você.
Eu não tenho problema de adição. E você de na casa do presbítero lá, no churrasco, o pastor tá aqui a cerveja. Não, eu não vou tomar. E o que você vai fazer com o presbítero também? Boa pergunta. Não fica dando ideia que daqui a pouco... Além de não tomar, é o seguinte... Vou quebrar tudo. Você vai rodar. Você vai rodar. Daí depois vai na reunião, na sala pastoral. Então, mas você vê, esse negócio... Eu sou abstêmio também desde a minha conversão, mas veja... Eu não acho que a pessoa vai pro inferno tomar um copo de cerveja ou coisa parecida, mas veja, a minha pergunta é, esse assunto que a gente tá debatendo aqui, que tá girando mais em torno de fumar ou beber, não estamos falando do bêbado, não estamos falando do bêbado, eu tô dizendo do fumar e beber. Isso é cultural, cara? Ou é pecado? Porque assim, se é doutrina tá acima da cultura. Doutrina está acima da cultura. Então vamos lá, a Bíblia não fala absolutamente nada do tabaco e nem nada da abstinência da bebida. Nada. Ela só fala da embriaguez. Então é cultural. O tabaco no contexto bíblico não existia, né? O uso dentro daquele contexto não teria como ter, né? Mas o excesso do álcool, sim. O tabaco sempre existiu. Mas no com contexto, bebida alcoólica mas no existiu. contexto, pode ser que na América, mas no contexto ali dos apóstolos, senão eles não é tratado, né? Não era nem tratado por eles, né? Porque não é visto como uma questão doutrinária. Mas sempre existiu. A gente sempre acha que algumas coisas acontecem só agora. Como tem gente, por exemplo, que diz: ai, pastor, o mundo tá difícil, o mundo tá perigoso. Sempre esteve. Muita gente ouvindo o programa está dizendo assim: então meu problema é o país onde eu nasci. Então vou mudar. Vou pra Jamaica. Exatamente. Mas aí, pastor, Portugal, coisa mais... Vou pra Irlanda. A questão é a escravidão. Amsterdã. É a escravidão. E aí quem tá ouvindo pode dizer: então tudo bem. Então eu posso ir num motel com uma outra mulher e não ser escravo a isso. Não é cultural, aí, não é disso que nós estamos falando. Uma regra, né? Não é disso, é de escravidão. Infelizmente, eu que achava que esse tema ia ser assim, a gente ficar só ali na mesmice, mas não. Infelizmente, nosso tempo é curto, nem dá tempo de vinheta, nem nada disso. Pastor Luciano, quero te agradecer 1 minuto aí para o senhor encerrar. Pastor César, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, agradecer ao pastor Antônio e todos os ouvintes, todos aqueles que ficaram acompanhando a programação. Posso mostrar o livro, por favor? Bom, esse livro eu lancei no dia 1º de maio. Esse aqui é meu filho mais novo, tá aqui. Encontro com Deus na Caverna. Eu falo sobre a passagem de 1 Samuel, quando Davi e mais 400 homens, eles ficam na caverna de Adulão por um período, e eu trabalho dentro desse contexto da pandemia, né? Um livro que eu comecei a escrever ano passado, concluí agora, e eu falo justamente desse contexto. Então é um livro bem interessante, falo sobre empatia, alteridade, eu falo sobre espiritualidade. Aqueles que quiserem adquirir, pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Facebook, Twitter ou no Instagram, Luciano Escala, ou também pelo WhatsApp, que é o 011-96424-2661. E se tiver alguém... Escala com E, tá, pessoal? Exatamente. E se tiver alguém que quer deixar os vícios, né? Quer se libertar do vício, precisa de ajuda, precisa para uma casa de operação, entre em contato comigo. As pessoas sempre me procuram, pastor, quando eu venho aqui. Então vamos lá, no @ Luciano Escala. Luciano Escala, com E, tá? E-S-C-A-L-A. Maravilha. Pastor Antônio, obrigado pela sua presença também, querido. Foi muito bom. Eu que agradeço, e a todos vocês que nos ouvem, eu quero encorajar você a lutar contra os vícios. Não pense que a gente está aqui defendendo que você pode viver de qualquer jeito. A fé cristã nos desafia a uma vida melhor, e ela propõe uma vida melhor. Agora, saiba que o nosso Deus não rejeitará você, porque Ele é um Deus de misericórdia. Se você tem um vício, e luta contra esse vício. Não pense que a vida cristã passa a mão na cabeça do seu vício, não é isto. Mas sabe que Deus é um Deus de misericórdia, e Ele pode ajudar você, e Ele tem recursos para ajudar você. Busque isso. Quem quiser te seguir nas redes sociais, te conhecer... Antônio Jean, com J e M de Marilena, que é o nome da minha mãe. Antônio Jean, com J e M de Marilena. Aí tem vários vídeos meus, tem o programa Saber Faz Bem, onde eu explico vários comportamentos. No YouTube tem a minha igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Interlagos. Também tem vários vídeos de pregação. E você pode ali me procurar, eu tenho consultório, trabalho com um psiquiatra, a gente pode ajudar você, a gente pode encorajar você a ser um cristão melhor.
Jean, não, Antônio Jean. Antônio Jean com M. J de Jorge, meu irmão, E de Elias, meu pai, Antônio, eu, e Marilena, minha mãe. Esse é meu nome, Antônio Jean. Maravilha, maravilha. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado pelo livro, pelo carinho também. Deus abençoe. Que Prazer, seja uma pastor. bênção aí na vida dos irmãos que vão ler. Obrigado, Rafa. Deus abençoe. E amanhã a gente volta com mais um tema palpitante para debatermos aqui na nossa mesa. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores